Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então, como o salmista diz aqui, né, o Senhor, Ele é o nosso refúgio e Ele está sempre presente nas nossas vidas, em todos os momentos, nos momentos de tribulação e nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade. Né? E é no Senhor que nós temos que colocar a nossa confiança, colocar a nossa segurança. E por causa de Deus, nós não precisamos ter medo daquilo que pode nos fazer o homem, nós não precisamos ter medo das coisas que estão acontecendo no mundo, porque nós cremos que o Senhor está conosco, que Deus Ele nos guarda, que Ele acampa os anjos dele ao nosso redor, que Ele nos livra de todo o mal, de toda preocupação, de todo o medo, de toda ansiedade, de toda angústia, de toda enfermidade. Né? É Deus que é o nosso refúgio, é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege em todos os momentos. Amém? Vamos orar agora. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos reunidos na Tua presença, meu Pai, para glorificar o Teu santo nome, Deus, para te louvar, meu Pai, e pedimos, Deus, que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua unção, o Teu Espírito Santo, meu Deus, repreendendo, meu Pai, todo o mal, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, meu Pai, toda seta, meu Deus, toda preocupação, toda enfermidade, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus que supre as nossas necessidades, meu Deus, e que o Senhor não deixe faltar nada, Pai, para nenhum dos Teus filhos, e que o Senhor, Deus, repreenda todo o mal, e que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua alegria, meu Pai, a Tua força, aumentar a nossa fé, Senhor, e a nossa confiança em Ti, meu Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Agora a gente vai ouvir a palavra com o pastor. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? E dizer que estamos mais uma vez aqui para nos alegrar na presença do Senhor. E eu vou estar falando da palavra do Senhor que está aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, do versículo 23 em diante, que diz assim a palavra do bom samaritano. Vou fazer uma leitura um pouquinho longa, para que os irmãos entendam o que significa a palavra.
Levantando-se certo doutor da lei, querendo pôr Jesus em prova, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei, como leis? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e a de toda a sua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu: Respondeste bem, faz isto e verás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, os quais o despojaram e espancaram-no e retiraram-se, deixando meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote que, o vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e comoveu-se de compaixão. Aproximou-se, atou as suas feridas, deitou-lhe azeite e vinho. Então, pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Partindo, no dia seguinte, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Disse-lhe o que usou de misericórdia com ele. Disse Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Amém? Então aqui nós vemos que a palavra fala de um homem que foi assaltado ali, tomaram tudo que ele tinha, lhe bateram e deixaram ele quase em estado de morto. E casualmente por aquele lugar passava um sacerdote, um homem da casa do Senhor, um homem que cuidava das ovelhas. Ele passando ali viu aquele homem, ele se amedrontou com os assaltantes também que podiam voltar e ele passou de largo, ou seja, ele passou correndo ali também, ele não deu a mínima para aquele homem que estava ali. Veio também um levita, que era o homem que cuidava da igreja, que louvava na casa do Senhor, que estava ali próximo ao Senhor, conhecia bem como era a maneira de trabalhar na obra do Senhor, o que tinha que ser feito, como é que tinha que amar o próximo, como é que tinha que tratar as pessoas, mas ele também passou de largo e foi embora. Mas diz a palavra do Senhor que casualmente descia ali um samaritano. Ele estava de viagem. E quando ele ele viu aquele homem, ele desceu do seu animal, foi até onde ele estava, olhou a situação, tirou o vinho, o azeite, lavou as feridas daquele homem, colocou ele na sua cavalgadura, na sua montaria, e o levou até uma hospedaria. E ali diz a palavra que ele cuidou daquele homem. Um homem que ele nunca tinha visto, que ele não conhecia, que ele não sabia quem era. Mas ele foi lá cuidar dele. Mas o sacerdote e o levita passaram direto. E isso acontece hoje também. Muitas vezes nós vemos uma pessoa na rua, às vezes necessitada, às vezes precisando de ajuda de várias maneiras, mas o mundo está tão difícil que nós achamos que é uma pessoa que quer fazer uma trapaça, alguma coisa, e nós nem olhamos para aquela pessoa. E às vezes deixamos de fazer a obra do Senhor, ajudando alguém que estava realmente necessitado. Porque nós estamos olhando para a situação ali, nós estamos olhando para o que está em volta, nós estamos olhando só para dentro da igreja. Só é o meu próximo quem está na igreja, só é o meu próximo quem estiver perto, quem estiver louvando, quem estiver glorificando. Mas a palavra do Senhor diz, lá no livro de Marcos, no capítulo 16, ele diz: Ide e prega o evangelho a toda criatura da terra. Quem crê e será salvo, e quem não crê será condenado. Então nós precisamos falar para essas pessoas que estão na rua, nós precisamos falar para essas pessoas que estão necessitadas: ah, mas ele estava embriagado,
Ele estava drogado, mas às vezes está precisando de uma palavra. Ele estava numa situação muito complicada, eu não podia chegar perto daquele homem, podia sim. Nós podemos chegar perto de qualquer um e falar da palavra do Senhor, porque Jesus ama sem distinção. Jesus é um amor diferente, é um amor que ele não está olhando para a sua qualidade, ele não está olhando para a sua condição social, ele não está olhando para a sua condição financeira, ele não está olhando para a condição como você está vestido, nem como você não está. Ele não está olhando se o seu sapato é bom, se você está descalço. Ele ama a todos da mesma maneira. Esse é o Jesus que nós servimos. E é dessa maneira que ele quer que nós estejamos fazendo. Mas ele não abandona também, não. Aqueles que não fazem, que não seguem, que não fazem tudo conforme a palavra do Senhor, ele também perdoa. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 22, nós vemos quando Pedro fala para Jesus que está pronto para seguir com ele para tudo, para a prisão, para a morte, para o que for. E Jesus falou para ele: Pedro, você não está pronto. Você hoje vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante. E Jesus foi preso. E levado para a mão ali dos oficiais. E Pedro o acompanhou. Pedro segue ali, acompanhando aquele povo. E ali ele vê uma situação que uma criada chega e fala para ele que ele é um dos que estava com Jesus. Ele nega para aquela mulher que não conhece aquele homem. Eu nunca vi esse homem. Depois outro homem chega e fala com ele também que ele era um dos que estava com Jesus. Ele torna a negar. Uma hora depois chega outro e diz: olha, verdadeiramente você faz parte daquele povo, você estava com eles, você é um deles, você é Galileu, você estava com eles. E aí ele nega mais uma vez que nunca viu aquele homem que não conhece, e nessa hora o galo canta. E Pedro lembra a palavra que Jesus tinha lhe falado. Pedro lembra que Jesus falou que antes ele negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas Jesus não abandona Pedro por isso. Antes Jesus tinha dito: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu erguerei a minha igreja. Mas não é por isso que Jesus vai abandonar, não. Jesus vai colocar sobre ele o Espírito Santo. Jesus vai colocar sobre ele a força que é necessária. E às vezes essa força necessária está faltando em nós mesmos, para que nós possamos abraçar aqueles que estão necessitados. Para que nós possamos ter o conhecimento daquele que realmente precisa e daquele que veio para ser o enganador. Aqui Jesus sabia que esse homem que estava ali fazendo as perguntas, ele só tinha o interesse que Jesus errasse pelo denunciar. Mas ele respondeu claro e educadamente. Ele colocou para o próprio homem dar as respostas. Ele fez as perguntas e ele respondeu de uma maneira que aquele homem tinha que ele mesmo dar a resposta. E é isso que ele tem nos preparado, para que nós estejamos preparados. Porque Pedro não foi abandonado por causa disso, não. Pedro não foi desprezado por Jesus por causa disso. Tanto que quando nós chegamos lá no livro de Atos, nós vemos Pedro com toda a autoridade falando da palavra do Senhor e chegando no lugar onde eles iam trazer a palavra, e eles sabiam que não era fácil aquilo ali. E quando eles entraram na porta do templo, havia um homem, ele abençoou aquele homem. Depois, quando o Espírito Santo desceu ali naquele lugar, que Pedro começou a falar que aquele povo estava tudo falando em línguas, que aquele povo começou, o pessoal falava que eles estavam embriagados. E ele falou para ele: não, aqui não tem ninguém embriagado, sendo 9 horas da manhã. Isso aí é o que foi dito por João, foi dito por Joel, foi dito por outros, que o Espírito Santo se manifestaria. Isso é uma manifestação do Espírito Santo. Aí ele estava cheio do Espírito Santo, ele falou para aqueles homens: o dono da vida vocês mataram. Ali ele não teve medo, ali ele não negou mais. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo do Senhor. E o que nós precisamos? É ler a palavra, pregar para todas as criaturas da terra, falar da palavra do Senhor para aqueles que necessitam e saber
Deus vai te mostrar quem é o que está necessitado. Deus vai te mostrar quem é que precisa da tua ajuda, para quem você tem que dar ajuda, que você não vai ajudar aquele que quer só para fazer a farra, para fazer orgia. Você vai ajudar aquele que está precisando, porque o Senhor vai colocar no seu coração. Aquele samaritano não conhecia aquele homem, ele não sabia quem ele era, mas ele viu um homem jogado, ele viu um homem assaltado, ele viu um homem que tinha sido açoitado e estava ali padecendo, e se não, ninguém o socorresse, ele morreria. Ele socorreu, ele tratou daquele homem, ele levou. Ele fez mais do que o sacerdote que conhecia a palavra, ele fez mais do que o levita que vivia na igreja, mas ele fez. E é isso que nós precisamos fazer, é não deixar que o que está fora venha fazer mais do que nós. Nós temos que levar a palavra para os que estão fora e não aprender com os que estão fora, porque quando nós aprendemos, nós vamos descobrir que nós estamos errados, nós vamos descobrir que nós estamos fazendo a coisa errada, porque quando nós confiamos no Senhor, Ele não vai permitir que nós estejamos fazendo a coisa errada, Ele vai permitir que nós estejamos andando no caminho certo. Quando Davi foi naquela luta ali, ele foi ali para levar alimento para os seus irmãos, levar um alimento para cada um daqueles comandantes de 1000 e de 100, ele levava queijo, levava alguma coisa para eles. Mas quando chegou naquele lugar, ele viu um homem que todos corriam daquele homem porque ele era um gigante. Mas ele olhou e não viu esse gigante. Ele olhou e não viu a gigante na frente dele. E ele viu um circunciso filisteu. E ele disse, eu vou lutar com esse homem. Nenhum daqueles homens de guerra, nem o próprio Saul, tinha coragem de lutar com aquele homem. Ele fugia quando via aquele homem. Mas Davi disse, eu vou lá lutar com ele. Por que Davi foi lutar? Porque o Espírito de Deus estava sobre Davi. Era Deus apresentando Davi para Israel. Era Deus mostrando o homem que ele estava preparando para reinar no lugar de Saul. Ele estava mostrando para aquele povo que o que valia não era o tamanho, que o que valia não era ser importante, não valia não era ser guerreiro, valia era ter um coração voltado para Deus. E Davi foi naquele homem e ele, antes ele não falou que ia derrotar aquele homem. Ele disse, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí ele completou, e hoje mesmo eu vou te entregar o teu corpo, eu vou cortar a tua cabeça e o teu corpo eu vou entregar para as bestas do campo e para as aves do céu. Por quê? Porque ele disse, eu vou em nome do Senhor, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele sabia que o Senhor estava na presença dele. O Espírito de Santo tinha se apoderado dele, porque quando Samuel derramou o azeite, ele falou isso. Diz a palavra do Senhor que quando Samuel derramou o azeite, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E foi com esse Espírito que ele se apresentou a Golias. E é por isso que aquele samaritano chegou ali e socorreu aquele homem. É isso que são as lições que tem na palavra do Senhor. Que às vezes nós lemos isso aqui rapidamente e olhamos, passou um sacerdote, passou um levita, nem olhou, veio um samaritano e socorreu aquele homem. Que beleza, que homem de um coração bom. Não, isso é uma lição profunda, é uma lição muito grande para cada um de nós. É uma lição que nós precisamos aprender na presença do Senhor e saber que é isso que nós temos que fazer. Nós estamos numa época difícil, numa luta tremenda, e tem gente se aproveitando disso. Não são poucos, são muitos que estão se aproveitando. O que estão se aproveitando para ganhar, para enriquecer, para trapacear, para fazer o que não deve, para chegar lá e tirar uma vantagem qualquer em tudo isso. Mas nós precisamos confiar no Senhor, para que nenhum mal chegue à nossa tenda, para que essa epidemia não chegue na nossa casa, não chegue na nossa família, não chegue mais perto da nossa cidade, se afaste de cada um de nós, porque o Deus que nós servimos é esse Deus que dá ordem aos seus anjos ao nosso favor. Esse é o Deus que guarda, esse é o Deus que abençoa, esse é o Deus que livra, esse é o Deus que dá a vitória. Ele não escolhe, ele não escolhe, ele aproveita os escolhidos. Ele leva aqueles que precisam e dele ele fortalece. Ele leva o fraco e o fortalece. Ele leva os que se acham, eu posso porque eu sou forte, eu posso isso e aquilo. Mas Jesus leva os que ele confia. Por que Davi foi ungido e não foram os seus irmãos? Samuel, quando viu o primeiro, já disse, é esse aqui, é esse homão aí. O Senhor falou para ele, não, Samuel, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. E nenhum passou mais que fosse aprovado. Mas quando Davi entrou, o Senhor disse, levanta-te e unge. É esse mesmo, esses que todos estão desprezando, esse que é julgado que é o menor, é esse porque ele tem o coração de Deus.
E nós vemos na Bíblia tantas e tantas vezes o Senhor falando: te faço isso por amor, meu servo Davi. Eu vou defender essa cidade por amor, meu servo Davi, porque ele foi servo fiel. Ele foi servo que quando ele foi rei, ele não permitiu idolatria em Israel. Ele manteve-se na presença do Senhor. Ele nunca se desviou da presença do Senhor. Esteve sempre cumprindo os mandamentos do Senhor. Teve os seus erros, as suas fraquezas, mas essa parte ele cumpriu como o Senhor havia determinado. E é isso que nós precisamos fazer, como o Senhor determina na sua vida. Uns são escolhidos para uma coisa, outros são para outra. Vamos ver onde nós fomos escolhidos e vamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor tem nos dado para que nós sigamos na presença do Senhor, agradecendo, glorificando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. É isso que nós precisamos fazer, é estar na presença do Senhor, agradecer e saber que Ele é Deus. Nós vemos, a Bíblia é maravilhosa, ela é cheia de exemplos, de grandes exemplos. Caleb teve uma promessa que ele ia ser dono daquele monte onde ele olhou. E eles ficaram 40 anos no deserto. E depois, mais 5 anos depois, 45 anos depois daquela promessa, ele chega para receber e diz: olha, Josué, eu quero aquele monte que tu viste que Deus falou para ele que ele era meu. Tem 45 anos que Deus falou isso e hoje está se cumprindo. Mas ele me conservou com vida, me conservou forte. Dos que entraram ali para espiar aquela terra, só tem eu e tu, Josué. Os outros já foram embora todo mundo, porque não obedeceram ao Senhor. Então o Deus que nós servimos é esse Deus que guarda, que abençoa, que livra e que dá a vitória. Amém? Aleluia. Deus amado, Pai maravilhoso, nós queremos agora, Senhor Deus, te apresentar a cada um dos teus filhos que estão em casa, meu Pai. Que estão, Senhor Deus, de quarentena, que não podem ir na tua casa, meu Pai. Porque o inimigo veio e penetrou até na tua casa, Senhor. Mas tu és um Deus grande, maravilhoso e poderoso, Senhor. E hoje, Senhor Deus, eu te peço que tu penetra na casa de cada um dos teus filhos, meu Pai. Mas penetra com bênçãos, com graça e com misericórdia. Estende a tua mão a favor de cada um deles, meu Pai. Fortalece, meu Pai, aqueles que estão querendo desanimar, aqueles que têm vacilado, às vezes têm dito: agora não vai ter jeito, acabou tudo. Não acabou tudo, porque tu estás no controle, Senhor. Joga por terra todas essas setas, meu Pai. Joga toda essa maldição por terra e abençoa, Senhor Deus, cada lar, Senhor Deus. Cada um lá daqueles que estão ouvindo, cada um daqueles que for ouvir essa mensagem, meu Pai, que tu venha abençoar e guardar. Deus, tu és santo e poderoso. Eu entrego cada um dos teus filhos nas tuas mãos, Senhor Deus, e te peço que tu visita cada um deles, aqueles que estão às vezes até sozinhos em casa, Senhor. E hoje tu vai visitar e alegrar o seu coração, porque tu és Deus que guarda, que pode e que abençoa. Te apresento toda a minha família também, Senhor Deus. Os que estão aqui, os que não estão, os que estão com saúde, os que estão enfermos. Eu coloco todos em tuas mãos e te peço, decreta vitória na vida de cada um deles. Traz paz, traz união, traz prosperidade na nossa família, meu Pai, e em cada membro dessa igreja, meu Pai. E dê a vitória nas nossas vidas, Senhor, em cada família que nós falamos aqui hoje. Em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos receber a bênção do Senhor, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e que todos possam dizer amém. Cumprimento o seu irmão e vamos em paz em nome de Jesus.